notícia! Esse daqui é o 7º episódio da série Clube de Quadrinhos e no vídeo de hoje nós vamos continuar desvendando a história secreta da Marvel Comics. Vem comigo! A tiragem de um gibi da Timely alcançava aproximadamente 500 mil por edição, e a editora chegava a lançar até 5 títulos por semana. Mas ao final do conflito e com o início da Guerra Fria, o público perdeu parte do interesse nos super-heróis uniformizados, e foram as histórias de bichinhos engraçados que mantiveram a Timely à tona com a diminuição das vendas dos quadrinhos de super-heróis. Quando Stan Lee retornou à Timely, o gênero de quadrinhos de super-heróis estava em decadência, obrigando a editora a voltar-se a outras temáticas além daquelas que eles já publicavam, como romance, mistério, ficção e horror. Todas essas histórias sobre um novo selo que viria a mudar o nome da Timely para Atlas Comics. Agora a Atlas Comics passou a publicar histórias que aliavam a tecnologia e a ficção científica, através de títulos como Mundos Estranhos e Contos de Suspense. Ao longo da década de 1950, as editoras de quadrinhos passaram a apostar em um novo gênero que estava fazendo muito sucesso devido ao início da Guerra da Coreia, os War Comics, que eram revistas compostas exclusivamente por histórias de guerra. Entretanto, dentre os heróis superpoderosos que haviam lutado na Segunda Grande Guerra, poucos ainda faziam sucesso com o público, o que fez com que os roteiristas modificassem completamente a abordagem para o novo gênero. Até que em 1957, após a American News Company, que distribuía os quadrinhos da Timely / Atlas Comics, fechar as portas e deixar a editora na mão, a empresa procurou a Independent News, que após ver o sucesso dos títulos publicados, aceitou distribuir as revistas. Porém, essa distribuidora era de propriedade da DC Comics, a principal rival da Timely, e como parte do contrato ela limitou o número de quadrinhos publicados a 8 títulos por mês, dizimando a linha Timely e causando a demissão em massa dos artistas. Com a situação, muitos procuraram emprego na própria DC Comics, enquanto outros abandonaram de vez o mercado dos quadrinhos. As coisas iam mal até que em 1961 Stan Lee começou a reunir um grupo de artistas de sua confiança, como Jack Kirby e o Joe Simon, para que eles dessem nova vida ao gênero de super-heróis. Esse grupo fundou então a Marvel Comics, a partir das propriedades das extintas Timely e Atlas Comics. No início dos anos de 1960 foi criado o maior contingente de super-heróis da Marvel Comics, principalmente em resposta aos tipos de personagem popularizados diante do público na chamada Era de Ouro e na Era de Prata dos quadrinhos, mais ou menos no período de 1930 a 1950. E a chamada Marvel Comics passou a tratar principalmente de temas no âmbito da ficção científica, já que esse era o gênero com maior aceitação do público na época. Nesse contexto, os artistas passaram a explorar frequentemente o uso da tecnologia, com referências constantes à Guerra Fria, como a Ameaça Vermelha e a Era Atômica, que naquela época eram afrontas aos ideais democráticos e de liberdade dos Estados Unidos. Alguns dos heróis criados na época foram o Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk, Thor, o Deus do Trovão, Homem-Formiga, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Os Vingadores e os X-Men, a maioria com roteiros de Stan Lee e ilustrações de Jack Kirby. Um dos principais diferenciais dos heróis criados pelo Stan Lee é que a maioria possuía alguma espécie de falha, seja de caráter, física ou habilidade social. Para além disso, a criação de heróis negros e a inclusão de minorias nas histórias gerava uma maior identificação com os mais variados tipos de leitores. Além disso, a editora também inovou dando superpoderes aos vilões, deixando para trás as gangues de rua, os robôs super tecnológicos e os cientistas malucos. Uma curiosidade é que a Marvel só foi embarcar na onda dos quadrinhos de guerra em 1963, só que, contrariando as expectativas, as tramas se passavam na Europa e no período da Segunda Guerra Mundial. Com o sucesso acarretado pela criação de novos personagens, em 1966 a Marvel resolveu diversificar suas produções,
aventurando-se no mundo das séries para televisão. The Marvel Super Heroes era uma série de animações curtas que contava com cerca de 7 minutos de duração e a participação dos principais heróis da editora, sendo Thor, Capitão América, Homem de Ferro, o Incrível Hulk e Namor. Superhero, humdinging, real swinging, shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimate superheroes. The Marvel superheroes have arrived. No ano seguinte, a editora produziu também a série animada do Quarteto Fantástico e do Homem-Aranha. Já nos anos de 1970, a Marvel partiu para a produção de séries live action para televisão, sendo The Amazing Spider-Man em 1970, The Incredible Hulk e Doctor Strange em 1978 e Captain America em 1979. E por mais que a Marvel Comics já tivesse se aventurado em produções para o cinema com curtas do Capitão América em 1944, feitos para serem exibidos antes dos filmes principais, apenas 40 anos depois é que os personagens da editora ganhariam as telas, através do filme Howard o Pato, em 1986. That's it. No more Mr. Nice Duck. Let the female creature go. Every duck's got his limit, and you scum have pushed me over the line. E nos anos 80, mais especificamente em 1982, a Marvel chegou no mundo dos jogos eletrônicos, lançando o jogo Spider-Man para o console Atari. Para além do mercado editorial e das produções cinematográficas, em junho de 1992, Martin Goodman, que começou essa história, faleceu após uma doença prolongada, e ele havia se aposentado em 1975, após o fim da Atlas Comics. No fim do ano de 1993, as ações da Marvel começaram a cair rapidamente, mais de 60%. Isso apesar do sucesso nas vendas de quadrinhos, das animações e também dos produtos licenciados nos últimos anos. E em 1996 a empresa foi à falência, já que só no quarto trimestre do ano a Marvel já havia acumulado cerca de 400 milhões de dólares em prejuízos. Entretanto, a propriedade intelectual dos personagens valia muito dinheiro, já que só o Homem-Aranha era cotado em cerca de $1 bilhão, e a única saída da empresa foi ceder os direitos intelectuais desses personagens para que outras empresas pudessem produzir filmes e séries. E dessa forma a Marvel voltou a lucrar através do lançamento de produções com seus personagens, como os filmes Homens de Preto e Blade, o Caçador de Vampiros. E o sucesso abriu caminho para outras adaptações cinematográficas de quadrinhos, como o longa X-Men da Fox Filmes, lançado nos anos 2000. We are the future, not them. Settle this. Paralelo ao sucesso dos cinemas, a Marvel também voltou a lucrar nos quadrinhos através do lançamento da linha Marvel Knights, que trazia como principal personagem o Demolidor, e também da série paralela Ultimate Marvel, que eram reboots de personagens que traziam versões mais jovens de heróis já conhecidos, como Homem-Aranha, X-Men e o Quarteto Fantástico. E em 2008, através da subdivisão Marvel Studios, a agora Marvel Enterprises lançou o primeiro filme totalmente produzido e financiado por ela, Homem de Ferro, que arrecadou mais de 585 milhões de dólares. Com ele deu-se início ao universo cinematográfico da Marvel, nosso MCU, com uma estratégia de sequências bem planejadas que se uniriam no fim, divididas em fases. Nos anos seguintes, o estúdio lançou mais 4 produções a fim de completar a primeira fase, que culminou na reunião de seu mais famoso grupo de heróis, Os Vingadores, em 2012. Já a segunda fase, que se iniciou em 2013 através de Homem de Ferro 3, foi finalizada em 2015 com o filme Homem-Formiga. Já a terceira começou em abril de 2016, através da adaptação de uma das mais famosas histórias dos quadrinhos, Guerra Civil, que é de 2006-2007, no longa Capitão América Guerra Civil. Sit down. Final warning. I could do this all day.
run out of patience. On to roost! Hey everyone. Por fim, vale dizer que em agosto de 2009, a Walt Disney Company comprou a Marvel Entertainment após meses de negociação, e dizem que o valor ficou em torno de 4 bilhões de dólares. Atualmente, a Marvel é uma das franquias mais rentáveis do mercado, com produções cinematográficas, séries para televisão como Marvel Agents da S.H.I.E.L.D. e também Agente Carter, séries originais Netflix como Jessica Jones e Demolidor, que infelizmente acabou sendo cancelada recentemente pelo serviço de streaming, curtas-metragens e também diversas linhas de quadrinhos, além dos milhares de produtos licenciados. E é isso, esse foi o nosso segundo episódio, encerrando aí a história secreta da Marvel Comics, e eu espero que você tenha gostado. O tema desses 2 últimos episódios também foi uma espécie de homenagem ao mestre dos quadrinhos Stan Lee, que é um dos principais nomes da Marvel Comics, da história da editora, e que infelizmente faleceu no mês de novembro. E apesar dessa ser uma grande perda para o universo dos quadrinhos e dos super-heróis, o legado dele vai continuar conquistando as novas gerações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui embaixo que vem muito conteúdo novo por aí. Agora nós temos uma comunidade no YouTube e esses 2 últimos vídeos são o resultado de uma enquete que eu lancei nessa nossa comunidade. Foi uma vitória esmagadora do Clube de Quadrinhos sobre a Marvel Comics e o nosso próximo vídeo vai ser sobre o Intrínsecos 003, que é a caixa de dezembro com o novo livro do autor da menina que roubava livros. E se você tem alguma sugestão ou quer pedir ou fazer uma indicação de livro, filme, série ou quadrinho, deixa aqui nos comentários. Tchau!